Olá meus amigos, olá minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Russa, retomando a gravação das nossas videoaulas. Companheiros e companheiras, quando nós falamos de Revolução Russa, nós temos que entender, primeiramente, a questão social. O que estava acontecendo na Rússia que fez com que a população camponesa, os mujiques, pegassem armas para defender os seus interesses? O que estava acontecendo na sociedade que fez com que diversos setores se organizassem para lutar pelos seus direitos? Por que o poder instituído nas mãos do czar estava causando malefícios à continuação e desenvolvimento da Rússia? A Rússia era conhecida como a gigante dos pés de barro, né? Por quê? Porque era um país enorme, só que dependia estritamente da agricultura. Não havia alcançado índices de desenvolvimento industrial. A sua população dependia exclusivamente do setor rural, dependia exclusivamente da agricultura. Então, uma onda de fome diante de crises climáticas se abateu sobre a população da Rússia. E em contrapartida, o czar e todos que viviam ao seu redor viviam no mais absoluto luxo, na mais absoluta riqueza, né? Ostentando um poder, né, em que contrastava com a situação da maioria da população. A forma de governo da Rússia ficou conhecida como autocracia, né? Um determinado grupo exercia um controle total, absoluto sobre a sociedade e estava na mão do czar. Czar é o título do imperador. Então aquela situação foi se agravando com o passar do tempo, né? Então nós tivemos, diante das manifestações operárias, né, trabalhadores do setor urbano começaram a questionar o poder concentrado nas mãos do imperador, do czar. Por isso nós tivemos a formação do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido vinha com a proposta de transformar, de certa forma, as relações de poder na Rússia. E seus membros começaram a ser perseguidos, porque era uma forma de oposição ao czar. E o czar não aceitaria nenhum tipo de oposição, né? Nós tivemos então a divisão desse partido por causa de conflitos ali internos. Dois grupos se formaram. De um lado os mencheviques e do outro lado os bolcheviques. Os mencheviques eram liderados por Martov. Martov, ele propunha mudanças sutis, que na verdade atendia aos interesses até mesmo da classe burguesa emergente. Por outro lado, nós tínhamos o grupo bolchevique. Os bolcheviques eram liderados por Lenin. E Lenin, que mais tarde ficou conhecido como um grande comunista, né? Ele defendia a ideia de que, através de uma disciplina sólida, de uma organização disciplinada, a Rússia deveria transformar suas relações de trabalho, fazendo com que a classe operária assumisse o controle do modo de produção. Diante disso, eles entraram em conflito e o czar sempre perseguindo aqueles que eram contrários ao seu governo. Nós tivemos um episódio que marcou uma mudança significativa na forma como a população enxergava o czar. Porque os camponeses, repito, mujiques, como eram conhecidos na época, aqueles camponeses acreditavam que o czar era o pai dos pobres, que o czar era aquele que levaria pão, levaria alimentos à população, né? E a população, os camponeses mais humildes, afirmavam que ele estava sendo mal assessorado. Por isso a assistência não estava chegando. Nicolau II, ele era um autocrata, governava com pulso firme, não aceitava as manifestações de oposição
E por isso nós tivemos um episódio que entrou para a história como Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Milhares de pessoas foram até o Palácio de Inverno em busca de comida. Levaram uma carta, eles queriam entregar uma carta nas mãos do imperador, nas mãos do czar, né? O czar, quando viu a multidão se aproximando, ordenou aos seus soldados que fuzilasse a população. Então, o branco da neve acabou se transformando em vermelho, do sangue dos camponeses pobres, humildes, que queriam apenas levar uma carta e entregar nas mãos do imperador, porque acreditavam que aquela situação de fome, de pobreza estava acontecendo, porque o czar não sabia o que estava acontecendo. Pelo contrário, ele sabia, mas não fazia nada para evitar. Diante disso, cresceu cada vez mais a oposição ao czar, né? Aquele massacre perpetrado pelo episódio conhecido como Domingo Sangrento fez com que a população se revoltasse cada vez mais com relação aos desmandos do czar. Nós tivemos em 1914 o início da Primeira Guerra Mundial, perdão. E na Primeira Guerra Mundial, imagina só a situação da Rússia. Já era um país pobre, um país marcado pela fome, pelo desespero da população em busca de comida. Imagina estabelecer uma política econômica voltada para a guerra. Obviamente que aquilo iria gerar uma situação de conflito e de transtorno. Então, os bolcheviques vieram com a proposta de paz, pão e terra. Paz, retirar o país da guerra. Pão é alimento, levar comida para a população. E terra, reforma agrária, conceder terras aos camponeses. Então, em 1917, uma nova passeata surgiu, organizada principalmente pelas mulheres, no Dia Internacional da Mulher. Só que aquela mobilização que inicialmente havia sido organizada pelas mulheres acabou tomando uma proporção gigantesca. Porque por onde a passeata passava, várias pessoas faziam parte daquela passeata. O resultado foi exatamente que, a partir daquele momento, uma manifestação gigantesca fez com que o czar percebesse que não tinha mais condições de governar. Por isso foi instituído o governo provisório. Só esclarecer uma coisa, em 1917 nós tivemos a revolução em duas etapas, em fevereiro e em outubro, né? A revolução de fevereiro, na verdade, ela foi uma revolução democrático-burguesa, porque setores emergentes da classe burguesa assumiram o controle do país naquele momento, né? E instituíram a Assembleia Constituinte, que ditaria as regras para escolher o novo governo. E a Revolução de Outubro foi uma revolução socialista e que colocou de fato os bolcheviques no poder, né? Galera, o governo provisório foi apoiado pelo primeiro-ministro Kerensky, não atendeu estritamente os interesses da classe burguesa. Tanto é que o país continuou na guerra. Tanto é que a reforma agrária não foi realizada, né? Então havia uma insatisfação muito grande em diversos setores da sociedade com relação ao governo provisório. E em contrapartida, os bolcheviques ganharam poder, ganharam mais espaço. Nós temos que falar também da questão dos sovietes. Os sovietes eram uma espécie de conselho popular, né, onde as principais decisões eram tomadas. É diferente do sindicato. Deixa eu explicar para vocês. Os sovietes eram uma espécie de conselho em cada setor da sociedade. Nós tínhamos grupos de camponeses tinham seus sovietes, os industriais os operários tinham seus sovietes, o seu soviete, e ali as decisões eram tomadas. Por exemplo, se o patrão decidisse que os operários deveriam trabalhar mais 2 horas por dia, os sovietes iriam se reunir ali dentro daquele setor e iriam tomar uma decisão, contrariando ou até mesmo aceitando a proposta do seu patrão. Então, o soviete era uma forma democrática de tomar decisões referentes a situações importantes naquele momento, né?
Galera, em novembro pelo calendário estabelecido pela Revolução, e outubro pelo calendário juliano, nós tivemos a Revolução Socialista, onde os bolcheviques chegaram ao poder. Ao chegar ao poder, os bolcheviques adotaram determinadas atitudes que encontraram uma repercussão positiva na sociedade. Né? Por quê? Vamos pensar, o que os bolcheviques fizeram? Os bolcheviques fizeram reforma agrária, milhões de camponeses ganharam terras, né? Poderiam cultivar o alimento necessário para garantir a sobrevivência. Nós tivemos também a retirada da Rússia da guerra através do Tratado Brest-Litovsk. Né? A duras penas, a Rússia assinou um tratado de paz com a Áustria e com a Alemanha. Né? Por que eu falei a duras penas? Porque perdeu parte do seu território, né? Através da assinatura do Tratado de Paz. Porém, o Lenin ele ainda tinha que enfrentar problemas na sociedade. Né? Por quê? Aqueles que eram favoráveis ao czar começaram a se organizar. Então nós tivemos uma guerra civil na Rússia. Quando nós falamos de guerra civil, nós estamos falando de conflitos que ocorrem dentro de um país que envolvem setores completamente opostos. De um lado, o Exército Branco, que era composto por adeptos do czarismo e também por aqueles que eram ligados aos mencheviques. Né? Em contrapartida, nós tínhamos o Exército Vermelho, que defendiam, obviamente, as forças bolcheviques, o exército bolchevique. Né? E foi uma guerra que arrasou o sistema, o que restava do setor financeiro, o que restava da economia soviética. Galera, surgiu durante muito tempo, isso ficou muito em voga na história mundial, a ideia de que comunistas comiam criancinhas. Né? Na verdade, isso aconteceu porque, diante dessa guerra civil que arrasou a economia, o setor agrícola foi completamente arruinado, as pessoas, para não morrerem de fome, comiam até cadáveres. Né? Então a situação se tornou muito grave na Rússia por causa dessa guerra civil. E o Exército Vermelho acabou vencendo e consolidando o poder de Lenin e do grupo bolchevique. Lenin adotou, com o objetivo de solucionar a questão econômica na Rússia, Lenin adotou a NEP, Nova Política Econômica. Em que consistia a NEP? A NEP abria espaço para que grupos privados estabelecessem comércio dentro da Rússia. O objetivo era claro, era abrir um pouco a economia, permitir que o capital privado se estabelecesse no país, obviamente respeitando as diretrizes outorgadas pelo governo bolchevique, mas controladas pelo Estado. Né? A ideia era dar um passo para trás para dar 2 passos à frente, como Lenin gostava de dizer. Né? Ou seja, aceitar algumas regras básicas do capitalismo, das regras do mercado, para depois implantar o comunismo, o modo de produção comunista. E isso permitiu com que a Rússia alcançasse um relativo desenvolvimento. Né? Galera, Lenin não teve oportunidade de ver o crescimento da Rússia e da formação de um novo país, que no caso a União Soviética. Né? Porque em 1924 ele acabou falecendo. Por isso nós tivemos um conflito pelo poder. Né? De um lado, Leon Trotsky, e do outro, o Joseph Stalin. Né? Havia uma diferença entre eles. O Leon Trotsky ele afirmava que o comunismo deveria se expandir para outros países, que se ficasse somente na União Soviética, o comunismo iria sucumbir. Em contrapartida, Stalin afirmava que o comunismo deveria ficar somente na União Soviética naquele momento. Haja vista
que se espalhasse poderia se enfraquecer, né? Havia um conflito nítido ali entre os dois. O Lenin, antes de morrer, ele gostava de falar que deveria ter muito cuidado para que a revolução promovida na Rússia, não se transformasse numa ditadura. Lenin parecia que estava prevendo o futuro. Trotsky foi derrotado, Stalin assumiu o comando do Partido Comunista, que era o partido único naquele momento, e começou a governar com pulso firme. A partir desse momento, o Trotsky teve que sair do país por causa da perseguição de Stalin. Ele foi se refugiar lá no México, onde acabou sendo assassinado a mando do Stalin. Stalin perseguiu até conseguir assassiná-lo. A União Soviética, então, começou a ser governada por uma ditadura. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando Stalin implantou a sua política autoritária, a partir do momento que ele impôs uma nova diretriz político-partidária na União Soviética, ele contrariou tudo aquilo que Karl Marx dizia. Então, associar o que aconteceu na União Soviética com o marxismo, com o comunismo proposto por Karl Marx, é um pouco complicado. O stalinismo, ele foi uma ditadura totalmente diferente daquilo que havia sido proposto por Karl Marx um século antes, né? Nós tivemos o culto à personalidade de Stalin. Retratos do Stalin eram espalhados em todas as repartições públicas, né? As crianças liam nos livros de história frases que colocavam Stalin como a locomotiva da história, né? Aquele que iria levar o país a um desenvolvimento suntuoso, né? Enfim, Stalin, então, ele fez a proposta dos chamados planos quinquenais. Os planos quinquenais promoviam investimentos massivos, incisivos na indústria de base, né? No setor industrial, a União Soviética se desenvolveu, alcançou índices comparáveis até mesmo com os Estados Unidos, né? Se tornou uma das grandes potências no cenário internacional. Em contrapartida, o seu povo sofria com a ditadura, com a falta de liberdade de expressão, com a imprensa sendo controlada pelo Partido Comunista, liderado obviamente por Joseph Stalin. Galera, essa foi a nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, estarei sempre à disposição. Um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu, galera!